Olá pessoal, sexta-feira, dia 21 de junho de 2019, data histórica, a gente teve mais uma semana de movimentação de valorização para o nosso Ibovespa, rompimento da região dos 100 mil pontos, fechamento da semana em 102 mil pontos para o nosso mercado. Desse modo, a gente vai atualizar aqui o nosso gráfico que a gente traz aqui no conteúdo do canal já há mais de ano. Muita gente nova inscrita no canal não sabia dessa nossa movimentação traçada aqui no gráfico semanal do Ibovespa, onde que a gente fazia aqui a movimentação em relação às projeções de Fibonacci. Então, se você gostar desse conteúdo também, com o comportamento do preço, não se esqueça, deixa o like, se você quiser também, se inscreva no canal, ative o sino de notificação para que você fique craque na movimentação do preço e também na movimentação do fluxo para o nosso mercado. Primeiro, então, atualizando esse nosso gráfico, como a gente já fez essa perna de 1 para cima, Renato, não sei nada de Fibonacci. Deixa eu falar rapidamente então, pessoal. A gente traçou uma primeira perna lá no final de 2017, passou de 60 mil até 88, ou seja, a gente subiu 28 mil pontos. Aí depois a gente fez um recuo e a gente traçou exatamente uma extensão dessa movimentação, ou seja, a gente parou de cair quando? Em 69 mil. Então, 69 mais 28 mil pontos daria exatamente 97 mil pontos. Esse patamar de preço a gente atingiu exatamente lá em janeiro, depois do rally de alta na bolsa causado pelo fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado, e depois disso a gente ficou aí numa movimentação de zigue-zague muito forte. Inclusive a gente veio a cair de uma forma mais intensa agora no mês de maio, e olha que interessante o comportamento do preço, pessoal. A gente parou de cair exatamente na semana que a gente tinha feito de base de fechamento o nosso topinho lá no final de novembro do ano passado. Ou seja, era uma região de resistência, foi rompida e depois serviu como suporte dos preços, e os preços retornaram numa movimentação ascendente, sendo que nessas 4 últimas semanas calçados pela movimentação aí do fluxo estrangeiro dentro do nosso mercado. Então, primeiro eu vou atualizar aqui o nosso ambiente do gráfico, que eu vou ter que colocar já uma nova numeração em relação a essa extensão, que a gente trabalha com 0,382, meio, 0,618 e também a extensão de 1. Então eu vou botar aqui a extensão de 1,382, que é a primeira que a gente tem aqui para cima. Pronto, coloquei aqui, vou baixar aqui esse gráfico para que a gente tenha mais ou menos uma noção de qual que é em relação à pontuação, a nossa próxima projeção do nosso mercado, 107 mil pontos, ok, pessoal? Então, eu vou deixar inclusive esse gráfico aqui gravado para vocês que acompanham o nosso conteúdo. E se vocês quiserem também, eu já posso fazer uma outra coisa aqui para vocês perceberem como que é interessante a gente tratar aqui com essas projeções de Fibonacci. Se eu pegar aqui exatamente essa perna que a gente pegou aqui de 69 até 88 mil pontos, quanto que a gente tem? A gente tem praticamente aqui 19 mil pontos, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer exatamente uma outra extensão para a gente ver exatamente como é que a gente ficou nesse patamar de preços, pessoal. Ó, entre um e outro patamar, olha que interessante. A gente ficou exatamente numa região que a gente tocou em 618 dessa segunda perna. E a gente sabe que a meiuca de 0,382 e 0,618 é uma meiuca de muita briga. A gente teve isso no passado e a gente teve isso agora no início desse ano. Então a gente tem agora realmente um ponto de referência de preços como suporte à região dos 100 mil pontos, que inclusive foi o topo rompido que a gente teve. Então a gente tem aqui 107 como objetivo. E olha que interessante, essa extensão de 1, exatamente só dessa perna, bate também com essa de 1,382 dessa movimentação maior. A gente chama isso daí de simetria em relação a tempos diferentes. Isso é muito importante porque a gente consegue aí ter aí uma convergência em relação à movimentação de preços. Eu vou até deixar aqui isso traçado aqui no conteúdo do canal para que vocês depois me cobrem em relação a essa atualização de preços para o nosso mercado. Então, se você gostou, então, mais uma vez, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sino de notificação. Enquanto isso, eu vou rodar a vinheta do nosso conteúdo para que a gente também demonstre para vocês o show que foi a movimentação do fluxo em relação à movimentação dos preços nessa semana. Segura aí, vamos rodar a vinheta.
esse topo histórico em 102 mil pontos foi numa semana positiva para os principais mercados pelo mundo também, que ajudou o nosso mercado, pessoal. A gente teve aqui, entre os 10 principais mercados pelo mundo, alta média de 2,37. A gente subiu mais, 4,05, e o principal, o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, ambiente comprador no mercado à vista, ambiente comprador no futuro e vendedor para a moeda americana. Dólar comercial fechando a semana cotado a 3,82. A gente teve que na semana passada, a gente teve um ambiente levemente vendedor, ficar no 0 a 0 para a movimentação do dólar futuro, ou seja, já tinha acabado aquele ímpeto comprador, só que nessa semana, ponta vendedora, Futebol Clube na moeda americana, e a gente teve um ambiente de desvalorização. E nessa semana, pessoal, principalmente aí, nesse pregão de hoje, sexta-feira, eles tiveram ainda com direito de colocar também parte do lucro no bolso. Leilão de fechamento do pregão de hoje, eles tiveram quase 500 milhões de vendas no nosso mercado. Eles estavam aí com praticamente 650 milhões de saldo positivo na semana e eles fecharam a semana ainda com 150 milhões no nosso mercado à vista e no futuro 334 milhões, conforme vocês estão vendo aqui no nosso conteúdo. Em relação aos principais índices, pessoal, eles ficaram praticamente aí meio a meio. Compraram a metade e venderam a outra metade. Agora, mesmo vendendo a outra metade e comprando a outra metade, olha o grau de eficiência por parte deles, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles faturaram, ou seja, projeção de lucro em 18 deles. O nosso Ibovespa, inclusive, ficou lá na meiuca, lá, 12ª melhor performance. 12 milhões de projeção de lucro. Mais uma vez, a gente tem muito orgulho de comentar com vocês exatamente esse quadro evolutivo aqui, pessoal. Olha a quantidade de semanas que eles são ganhadores do nosso mercado, onde estamos completando aí a 23ª semana consecutiva de projeção de lucro por parte deles. Se a gente somar isso daqui, pessoal, dá praticamente 700 milhões de reais. Lembrando que essa projeção de lucro ela é feita de semana após semana. E a gente vai comentar aqui com vocês no conteúdo desse vídeo mais uma informação de muita valia. Por quê? A gente teve para o nosso Ibovespa nessa semana, qual que a gente teve aí o destaque de ponta compradora para o nosso mercado? As ações da B3SA, ou seja, as ações da própria bolsa subindo 11%, pessoal. Essas informações, inclusive, já considerando o aftermarket do pregão de hoje, ou seja, as ações da própria bolsa sendo aí o destaque de ponta compradora. E se vocês olharem o vídeo da semana passada, foi o ativo que eles mais compraram no nosso mercado, o carro-chefe, inclusive o ativo nem aí, a gente tinha comentado que tinha tido uma queda semanal de mais de 3%. Então, essa expertise que a gente tem aí, muito orgulho de poder comentar com vocês. O carro-chefe dessa semana, a gente pegou aqui exatamente as ações preferenciais de Petrobras, 300 milhões de ponta compradora e o ativo subindo aí quase 4,5%. Na ponta vendedora, pessoal, olha quem foi o carro-chefe nessa semana, as ações da Vale. Aí você fala, poxa, Renato, mas a Vale subiu. Ok, mas subiu muito mais do que os principais pares em relação aos ativos de peso, pessoal? Não. 1,85 de valorização subiu, ok, só que ambiente vendedor por parte deles de 300 milhões de reais. Como destaque de ponta vendedora, a gente teve aqui as ações da Eng, que caíram 0,6, muito pouco em relação a essa movimentação vendedora que eles tiveram dentro do nosso mercado. Portanto, os ativos que eles compraram na semana, dos 15 de ponta compradora, 378, contra 3,30 dos ativos de ponta vendedora, ou seja, eles perderam dinheiro nos ativos de ponta vendedora. Alguns deles eles já estavam colocando lucro no bolso e outros eles estavam o quê? Ajudando a empurrar a movimentação para cima. É isso que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. E por que a gente fala isso? Porque a gente vai demonstrar aqui para vocês, vou mudar um pouco a ordem do vídeo, pessoal, entre os 8 grandes grupos do nosso Ibovespa, a gente tem aqui exatamente o setor financeiro. A nossa movimentação, conforme vocês estão vendo aqui, B3, o ativo que mais subiu no setor e que também teve o maior volume comprador nessa semana, sem contar com o volume da semana passada, que eles já tiveram aí como carro-chefe da semana, ou seja, ganhando a rodo dentro do nosso mercado. O destaque que a gente teve aqui foram as ações da Cielo também, com a segunda maior valorização na semana. Lembrando que na semana passada, Cielo tinha fechado com uma leve queda, eles estavam com o ambiente comprador, e nessa semana, ponta compradora Futebol Clube. Aí você vai e comenta, poxa, Renato, mas eles venderam aqui as ações do Banco Itaú. Ok, só que eles fizeram o que, pessoal? Compraram Itaúsa.
Renato, venderam as ações preferenciais de Bradesco, só que se vocês verificarem aqui, compraram as ações ordinárias. Dá uma olhada aqui na variação anual, a gente tem as ações ordinárias, no caso aqui, de Banco Bradesco, se valorizando mais do que as ações preferenciais no ano, e é o que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal, a atratividade por parte deles em relação às ações ordinárias da companhia. No setor de varejo, a gente teve aqui o destaque exatamente para as ações de JBS com maior volume comprador, e carro-chefe da semana e o ativo aí com uma valorização de quase 5%. A gente teve também as ações de Ambev e o ativo que mais subiu na semana foram as ações da MRV. Eles não participaram desse movimento. Ponta vendedora, lembrando que na semana passada MRV fechou com um ambiente de desvalorização, eles participaram desse movimento, e nessa semana, ambiente de valorização, eles não participaram. A última vez que eles participaram de movimento comprador para as ações de MRV foi exatamente na primeira semana de junho, com o movimento mais expressivo de compra em relação aos ativos da companhia. A gente tem aqui, mais uma vez, no setor de materiais básicos, a gente comentou com vocês aí na semana passada, das ações de Gerdau e Goal, que tinham sido destaque aí de ponta compradora por parte deles, e dá uma olhada nessa semana, pessoal. 6% de valorização, ou seja, é muito show de bola. A gente está sempre comentando com vocês para que vocês olhem os vídeos anteriores, para que vocês percebam onde estão as pressões por parte deles, inclusive no mesmo setor de siderurgia. Na semana passada, eles tinham vendido mais as ações de CSN, que tinham subido menos. Nessa semana foi a única ação que caiu no ambiente do setor de siderurgia, eles empurrando para baixo. Em relação às ações de Vale, conforme a gente comentou, ponta vendedora Futebol Clube, só que a Bradespar, a controladora, ambiente comprador por parte deles, e o ativo aí com ambiente de valorização mais intenso do que as ações da movimentação de Vale. Pelo setor de óleo, gás e biocombustível, que a gente veio falando aí, né? No caso de Petrobras, ambiente comprador para ação preferencial, isso aconteceu também na semana passada, nessa semana novamente preferencial, e ambiente vendedor na ordinária. Lembrando que o fluxo de longo, eles são muito mais compradores para ação ordinária, ou seja, estou colocando lucro no bolso e ajudando a empurrar a movimentação da ação preferencial da companhia no nosso mercado. No setor de serviços públicos, a gente tinha comentado que na semana passada eles tiveram ponta compradora para as ações de CEMIG, e CEMIG tinha caído aí praticamente 4%. Nessa semana eles tiveram aí ponta vendedora, já colocando lucro no bolso, e CEMIG aí subindo quase 2% dentro do nosso mercado. A gente teve na semana passada exatamente o destaque de ponta compradora nas ações de Equatorial, que foi o único ativo do setor que subiu na semana passada, eles empurrando para cima, e nessa semana Equatorial foi o ativo que mais subiu em relação aos ativos do setor de serviços públicos. Eles aproveitaram para quê? Colocar lucro no bolso. Em relação ao setor industrial, o ativo que eles andaram de ponta compradora, como destaque da semana, a gente teve aqui exatamente as ações de Raio 3. Na semana passada, o ativo estava com valorização, eles não estavam fazendo essa ponta compradora, e nessa semana fizeram uma ponta compradora e o ativo subindo aí mais do que a semana passada. É o que a gente sempre comenta, quando eles estão empurrando, pessoal, eles ajudam na valorização do preço em relação ao ativo da companhia. Na semana passada também eles compraram o VEG, VEG fechou a semana com ambiente de valorização. Nessa semana o ativo que mais subiu no setor, eles aproveitaram para colocar lucro no bolso. No setor de serviço de saúde, ambiente de valorização para as 4 companhias, eles atuando numa ponta vendedora, não participando desse movimento. Lembrando que dessas 4, na semana passada, eles estavam apenas com ponta compradora nas ações da Raia Drogasil, e nessa semana aproveitaram para o ambiente vendedor e o ativo ficou aí bem próximo do 0 a 0. Para o setor de telecomunicações, uma surpresa, por quê? Porque eles têm esse fluxo mais atrativo para ambiente comprador para as ações da Vivo do que a TIM. Nessa semana, ajudaram a empurrar a TIM para cima comprando e ajudaram a empurrar a Vivo para baixo vendendo. Lembrando mais uma vez, pessoal, que o conteúdo do nosso canal não é nenhuma indicação de compra e venda, e a gente vai rodar esse disclaimer rapidamente aqui para vocês, justamente porque você precisa ser seletivo nas suas análises. Foque sempre opinião própria com embasamento coerente, e nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco. Você está acompanhando um conteúdo do canal que não é divulgado pelo sistema, e aqui a gente divulga tanto o fluxo oficial estrangeiro pelo site da B3, pelas as movimentações da BMF, e também a gente consegue pegar em tempo real a movimentação de fluxo das corretoras estrangeiras no nosso mercado à vista em relação aos ativos do Ibovespa, setores, e no mercado futuro em relação ao índice dólar. Então, se você não tem
o espírito parasita, você quer estudar, quer aprender, quer fazer um feedback em relação aos nossos vídeos anteriores, você vai ser muito bem-vindo. Se você já foi inscrito no canal, já pode chegar, sentar o pé na porta e deixar o like, se inscrever para quem é novo e ativar o sino de notificação. Portanto, pessoal, relatório meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra e venda e nenhuma hipótese. Fiquem atentos em relação às pressões que eles estão fazendo para o nosso mercado. Se a gente verificar aqui os índices que não são tão amplos, olha que show, pessoal. Ambiente comprador que eles estão desenvolvendo. Essa linha pontilhada é o nosso Ibovespa. Essa linha verde é o nosso índice de carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem Vale. E a gente sabe que Vale está tendo aí um ambiente carregado, ambiente ainda de vendas por parte deles, inclusive aqui, ó, setor de materiais básicos é o setor que tem mais posições de ponta vendedora por parte deles, setor de consumo ambiente comprador e também o setor aqui industrial com ambiente comprador. Mas o que a gente percebe aqui nas últimas semanas, a gente até comentou com vocês na semana passada, pessoal, exatamente essa linha vermelha, índice financeiro, pessoal. A gente comentou com vocês na semana passada que justamente eles estavam recomprando o índice financeiro e que na semana passada a gente teve aí uma movimentação de valorização para o nosso mercado. Índice financeiro que nessa semana foi o índice que mais se valorizou. A gente tem aqui de bandeja para entregar para vocês exatamente os índices que não são tão amplos com as suas respectivas variações percentuais. Então, na semana, índice financeiro alta de 6,17, seguido exatamente pelo índice de carbono eficiente, que agora já é o segundo índice de maior volume comprador por parte deles no ano de 2019, e mais uma semana positiva no setor imobiliário, subindo aí 4,31. E é interessante a gente comentar isso com vocês, que justamente a gente consegue perceber essa movimentação aqui e a gente consegue também verificar aqui nas últimas 4 semanas esses setores que tiveram impulsionado essa movimentação compradora por parte deles, sendo que no nosso mercado, o nosso Ibovespa, das últimas 4 semanas, 3 delas, ambiente comprador, Futebol Clube no nosso mercado. Agora, eu vou comentar com vocês em relação ao mercado futuro. Olha que interessante, pessoal, que na semana passada a gente chegou até a comentar ambiente de curto prazo vendedor, porque a gente tinha 3 dias do contrato novo, contrato Q de queijo, do índice Bovespa, que eles estavam fazendo o quê? Sentando mamona na venda. Quando chegou no pregão de segunda-feira, venderam, o nosso mercado caiu levemente. Quando chegou na terça, compraram, o nosso mercado subiu. Chegou na quarta-feira, o nosso mercado continuou subindo. Antes do feriado, eles aproveitaram para colocar o quê? Lucro no bolso em relação a essa movimentação compradora de terça-feira. Eles chegaram a fazer aí mais de 500 pontos em relação ao médio, lembrando que eles compraram aí quase 250 milhões. E se a gente verificar no pregão de hoje, pessoal, ambiente comprador por parte deles no mercado futuro de mais de 700 milhões de reais, ajudando a esticar mais ainda o nosso mercado. A gente fala que quando eles estão com o ambiente vendedor, a gente pode até subir, mas é uma alta mais comedida, mas quando eles ajudam a empurrar, o nosso mercado vai com muito mais ênfase com a movimentação nos sentidos do preço. Em relação à movimentação deles no dólar, pessoal, ponta vendedora Futebol Clube durante toda a semana. Na segunda-feira, o dólar inclusive teve uma leve queda e eles tiveram uma ponta vendedora muito expressiva. Então foi segunda, terça, quarta e sexta, ponta vendedora Futebol Clube, e o dólar aí, que na sexta-feira tinha fechado exatamente lá na região dos 3,90, 3,899 bola a bola para quem está operando o futuro, e nessa semana chegou a uma correção aí de praticamente 3,823, ou seja, a gente chegou a cair aí mais de 70 pontos em relação ao fechamento da semana passada para o dólar. Isso a gente entrega de bandeja para vocês que acompanham o conteúdo do nosso canal. Agora, falando do fluxo oficial, a gente teve exatamente a movimentação por parte deles compradora, conforme a gente tinha comentado com vocês já no vídeo da semana passada, que eles tinham feito no fluxo oficial um fundo que estava superando esse fundo deixado aqui anteriormente. E olha que interessante, pessoal, a gente teve aqui, ó, o nosso fundo com um pouco mais de 8 bi no acumulado, e agora eles estão com um pouco menos do que 6 bi, ou seja, compraram mais de 2 bilhões de reais nessa perna de valorização do nosso mercado. E essa última perna aqui, se a gente for fazer um comparativo, foi exatamente essa perna que a gente começou aqui na região dos 95 mil pontos, 95 alto, quase 96.
Então a gente teve aí toda essa valorização do nosso mercado com a movimentação causada por parte deles. Lembrando que a B3 divulga esses dados somente até o dia 18, por regra, 2 dias úteis de atraso. Mas olha que interessante, a gente tem um comparativo dos investidores estrangeiros junto com a movimentação das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Olha que interessante que nas corretoras estrangeiras, pessoal, a gente não teve esse fundo menor que a gente teve pelo comportamento do fluxo oficial estrangeiro. Aí você comenta, Renato, mas por que isso pode acontecer? Pessoal, tem investidor estrangeiro que opera por corretora nacional. E quando a gente segue somente as corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado, a gente tem um movimento, inclusive, mais equilibrado. Não tem investidor estrangeiro assustado vendendo por corretora nacional. Percebam que, pelo fluxo das corretoras estrangeiras, desde os 90 mil pontos, a gente não teve um zigue-zague descendente. A gente está com um zigue-zague ascendente do fluxo. É claro que não é aquele fluxo pujante que a gente via no passado nessas movimentações. É um fluxo que está mais comedido, mas já está ascendente. Isso está ajudando em quê? Na movimentação ascendente dos preços para o nosso mercado. Isso a gente tem muito orgulho de poder sempre comentar com vocês aqui no conteúdo do canal. E para fechar esse vídeo de hoje, eu vou comentar com vocês aqui a movimentação por parte do investidor estrangeiro e também o investidor pessoa física. É muito ruim, pessoal, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas que assistem o conteúdo do nosso canal são investidores pessoas físicas. Inclusive, é o nosso foco alertar o investidor pessoa física. Só que o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo, é muito triste a gente poder comentar isso. Vocês que estão vendo aqui com a gente no conteúdo do canal, a gente teve aí exatamente nessas últimas 4 semanas, o que a gente teve lá do nosso fluxo por parte das corretoras estrangeiras, pessoal. Ponta compradora em ambientes de setores de pesos, carbono eficiente, índice financeiro. A gente teve no próprio Ibovespa, a gente tem inclusive aqui uma evolução ascendente, a linha vermelha que é o índice financeiro ascendente aqui depois da trajetória descendente, ajudando a empurrar para cima e uma valorização do índice financeiro, porque tem muito peso do nosso índice, mais de 36% de peso do nosso índice vem do setor financeiro, ajuda a empurrar o nosso mercado. Só que aí eu sou obrigado a demonstrar exatamente isso para vocês, investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo, tá onde nesse momento? Olha, nosso mercado subindo 5% nesse mês de junho, investidor pessoa física, essa linha laranja, vendendo. Enquanto o investidor estrangeiro que estava vendendo, agora já estão com saldo comprador. E ainda resta a divulgação de dados do pregão de quarta-feira e sexta-feira. E se eu colocar aqui para vocês dia após dia, vocês vão ficar assim, boquiabertos com o quanto é contramão pé trocado o investidor pessoa física. Pessoal, eu estou falando aqui no ambiente de trading, eu não estou falando no ambiente de investimento, que tem um foco totalmente diferente, que você analisa boas empresas e você compra o valor daquela empresa e não o preço, o trade daquela empresa. Então, dá uma olhada, quando a gente estava caindo mais de 1%, a gente estava com o investidor pessoa física, essa linha amarela, com o topo de compra, ou seja, o mercado caindo, investidor estrangeiro sentando a mamona na venda, investidor pessoa física comprando. Quando o mercado se recuperou, veio de -1 de queda para 2 de alta, o investidor pessoa física já estava fora. Olha o saldo abaixo da linha do zero, pessoal. Já estava fora. E toda essa movimentação aqui do nosso mercado, quando o mercado depois caiu, o investidor pessoa física ficou praticamente na linha do zero. Quando o mercado está começando a se recuperar, olha o investidor pessoa física não participando. Olha o investidor estrangeiro, pessoal. Olha essa linha verde calçando toda a movimentação de alta do nosso mercado, nesses 5% de valorização. E o investidor pessoa física não está participando do nosso mercado desde quando a gente estava aí praticamente com meio de alta. Ou seja, entre meio de alta e 5% de alta, o investidor pessoa física fora do mercado.
Isso que a gente tenta alertar as pessoas que não estão acompanhando o nosso conteúdo. Por isso que eu comento, se você tem uma pessoa que você conheça que não tem a mentalidade parasita, convide-a para que veja o nosso conteúdo. Fique atento nas pressões que eles fazem no nosso mercado, nos nossos ativos e também nos nossos setores, porque a gente tem um prazer enorme de poder publicar esse nível de informação para vocês de quem é o que, pessoal? De quem é vencedor. A gente tem esse estudo aqui por praticamente 3 anos, a quantidade de semanas que eles são ganhadores do nosso mercado. Então fique atento para que você seja embasado para ter uma decisão própria, mais coerente, sem deixar nunca de utilizar o gerenciamento de risco dentro do mercado financeiro. Dessa forma, eu encerro mais um vídeo aqui no conteúdo do canal, vídeo emblemático, topo histórico para o nosso mercado, e eu convido vocês aí para que acompanhem esse conteúdo. Se você gostou aí, deixar o seu like, se inscreve no canal e também espalhe para as pessoas que atuam no mercado financeiro. Um forte abraço a todos, vamos descansar bastante, semana que vem é a última semana do mês e a gente está sempre de olho nesse conteúdo do fluxo estrangeiro para o nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!